Em 2001, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, um crime choca o país. Uma jovem de 18 anos é encontrada morta em cima de um túmulo em um cemitério abandonado. Não bastasse o fato desse crime já ser cruel o suficiente por si só, o pânico moral gerado em torno desse crime deu vazão a uma investigação falha e cheia de lacunas, e possivelmente o verdadeiro culpado por essa atrocidade nunca seja punido. Oi, eu sou Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Todas as fontes utilizadas para a elaboração desse roteiro vão estar linkadas aqui embaixo no box de informação. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, ative o sininho. Lembre-se que nós também somos podcast, estamos disponíveis aí no Spotify. Então, se você está nos vendo ou nos ouvindo pelo Spotify, segue a gente dentro da plataforma para que o Spotify entenda que o nosso conteúdo é relevante e assim entregue ele para mais pessoas. Segue a gente também nas redes sociais, eu vou deixar passando aqui na tela o nosso arroba. Dito isso, vamos para o caso. Ouro Preto é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, no sudeste do país, e, de acordo com o censo de 2022, a cidade tem cerca de 74.800 habitantes. Em 1933, a cidade é tomada como patrimônio estadual e, em 1938, como patrimônio nacional. É uma cidade histórica e foi o primeiro sítio brasileiro considerado patrimônio cultural mundial pela Unesco, isso já lá no ano de 1980. A cidade também é a capital barroca do nosso país e toda a sua arquitetura e as suas artes são baseadas nesse estilo artístico. O dia 12 de outubro tem uma importância muito grande para os brasileiros no geral, né? Para quem é católico, que é a maioria da nossa população, o dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país. Também, nesse mesmo dia, é comemorado o Dia da Criança, né? Então, toda família que tem uma criança costuma comemorar, dar presentes e tudo mais. E, especificamente em Ouro Preto, no dia 12 de outubro, é comemorado o aniversário da Escola de Minas, a universidade federal que existe lá em Ouro Preto. Porque apesar de ser uma cidade religiosa, Ouro Preto também é uma cidade universitária. Então, o contexto, né, da cidade é exatamente essa dualidade entre a universidade, as pessoas que vão entrando e saindo da cidade para concluir os seus estudos, que costumam ficar durante a semana e ir embora nos finais de semana, e os habitantes fixos da cidade, né, que são, na sua maioria, pessoas mais religiosas e mais tradicionalistas. A festa do 12, como é popularmente conhecida, é uma festa enorme, movimenta muita gente. Pessoas, universitários, jovens do Brasil inteiro vão até Ouro Preto no dia 12 de outubro para participar da festa do 12. Normalmente se reúnem alunos, ex-alunos e outras pessoas também, mas para participar tanto da festa maior, que é a festa geral, quanto das festas que vão acontecendo nas repúblicas, né? Que por ser uma cidade universitária, Ouro Preto é cheia de repúblicas espalhadas pela cidade. Então, durante a festa do 12, tem essa coisa da festa oficial, que é uma festa muito grande, e que já chegou a durar até 30 horas, e também tem as festas particulares nas repúblicas, tá? Para você ir tanto para a festa maior quanto para as festas na república, você precisa conhecer pessoas que estudam ou estudaram na universidade lá de Ouro Preto. Você precisa ser convidado. Você não pode simplesmente sair de casa e ir entrar numa república sem que você tenha nenhum contato lá dentro. É meio como que se você precisasse de um convite para entrar. O problema é que o dia 12 de outubro é um dia muito importante para os católicos. E Ouro Preto, como eu já disse aqui algumas vezes, tem essa tradição religiosa católica especificamente muito forte. Então, alguns moradores, né, mais velhos, mais religiosos, mais tradicionalistas, se sentem um pouco incomodados com as festividades da festa do 12. Isso porque não é uma festinha assim, uma festinha aqui, vamos fazer um churrasquinho, ouvir uma música e tomar uma cervejinha.
É um rolê hardcore. Tem rave, tem música alta, tem gente na rua bebendo. E, obviamente, né, gente, como em qualquer festa, tem pessoas que vão para curtir de boaça e tem pessoas que vão para usar ali um negocinho mais pesado, né? A famosa dorga mesmo, né? E isso incomoda um pouco a população mais tradicional ali da cidade. Então tem assim meio que um conflito, né, com relação a isso, principalmente porque as pessoas mais religiosas estão querendo aproveitar o feriado, né, na igreja, né, fazendo as suas homenagens à Nossa Senhora Aparecida. Porém, isso é normal, acontece há muito tempo, então as pessoas já meio que se acostumaram a lidar com essa dualidade da cidade. Em 11 de outubro de 2001, a estudante de farmácia Aline Silveira Soares, de 18 anos, viaja da sua cidade natal, que também fica em Minas Gerais, uma cidade chamada Maiumirim, para Ouro Preto, para participar da Festa do Doze. Ela vai com a prima dela e com uma amiga também. Vão as três para ficarem hospedadas em uma república e participarem da festa. A prima da Aline se chama Camila Dolabella e a amiga delas, que estava junto na época, inclusive era menor de idade em 2001, se chama Liliane. As três vão com cerca de R$ 50 para Ouro Preto e a gente está falando de 2001, então R$ 50 era uma quantia de dinheiro que não era, nossa, muito dinheiro, mas também não era tipo você sair daqui com R$ 50 para uma festa hoje em dia, tá? Então vamos sempre contextualizar que a gente está falando de 23 anos atrás, né? Então, R$ 50 tinha um valor um valor para compra um pouco maior. Como elas não tinham tanto dinheiro, elas ficaram hospedadas em um único quarto, em uma das repúblicas, né? Os meninos que já eram moradores da república meio que desocuparam esse quarto para alugar durante a festa do 12. E isso era uma prática normal, tá, gente? As pessoas, os estudantes que já viviam na República costumavam meio que sublocar algum quarto da República durante esse período para fazer uma renda extra. No caso, as meninas ficaram hospedadas na República Sonata. Porém, elas não conheciam os meninos da República Sonata, elas só conheceram eles quando elas chegaram lá. Elas tinham amigos e contatos na República Necrotério. E a ideia era basicamente elas utilizarem ali a República Sonata como um apoio para elas tomarem um banho, dormirem um pouco, porque a maior parte do tempo elas estariam ou no necrotério participando das festas da República ou na rua mesmo, na festa geral. Elas iriam chegar no dia 11, né? Iriam ficar até no máximo dia 14 de manhã. A ideia era irem embora ou no dia 13 à tarde ou no dia 14 de manhãzinha cedo. Já lá na República Sonata, elas conhecem os três rapazes que moram, né, na República. O Edson Aguiar, um estudante de direção teatral que só estava há 2 semanas em Ouro Preto, isso porque houve um atraso no início do semestre dele devido a uma greve. E o Edson, ele era de Vitória, no Espírito Santo, e ele era filho de militar. E assim, convencer a família dele de fazer um curso de teatro, né, fazer universidade e ser alguma coisa relacionada a teatro, não foi nada fácil, né? Não foi uma tarefa fácil, mas ele conseguiu e ele estava muito feliz que o semestre tinha começado, ele já tinha feito um pouco de amizade ali com os meninos e estava tudo ok. O Cassiano Garcia, que era estudante de música e já estava em Ouro Preto há cerca de 1 ano. O Cassiano, gente, ele tinha assim um estilo meio rocker mesmo, assim, bem rock and roll. Ele era um roqueiro mesmo. E ele era muito ligado em artes marciais. Então, ele não bebia, ele não fumava, ele não usava drogas, porque isso é um princípio muito forte para quem é praticante de artes marciais, tá? Apesar da aparência dele, né? E normalmente as pessoas se chocam assim com o estilo da pessoa quando foge do comum. Ele era um cara super tranquilão, sabe? Um cara super da paz que nem beber bebia o menino. E o último, né, morador da República Sonata é
o Maicon Lopes. O Maicon também era estudante de música e ele era um músico talentosíssimo, um cara super dedicado à música e um cara um pouco mais reservado. Ele gostava muito de tocar, de ensaiar, e ele ficava muito tempo, muitas horas, trancado no quarto, tocando, ensaiando. Ele era assim, um estilo mais ermitão mesmo. Ok, as meninas chegam na República Sonata, elas são apresentadas aos meninos, conhecem eles e de boas, né? A interação delas com os meninos não foi tipo assim, uma interação, sabe, de amigos que ficavam indo pra festa junto. Não foi esse o rolê. Elas foram, ficaram hospedadas lá, passavam por eles, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Brincavam, conversavam um pouco, mas os amigos delas mesmo, assim, as pessoas que elas conheciam, que tinham convidado elas para a festa, eram da República Necrotério, e era lá onde elas passavam a maior parte do tempo. No dia 12 de outubro de 2001, as meninas se arrumam e vão para a festa, né? É a festa principal. Durante ali uma boa parte da festa, elas ficam juntas, só que em um determinado momento elas se separam. Depois, né, já no final da noite, a Camila e a Liliane retornam para a República Sonata, mas a Aline não tá lá. E elas, assim, de início não ficam preocupadas, porque a Aline tinha outras amizades ali em Ouro Preto, ela conhecia muitas outras pessoas. Então elas imaginaram que ela estava curtindo a festa, que ela tinha ido em outras repúblicas, passado por outras festas, né? Como eu disse para vocês, a pessoa precisava que alguém a convidasse para que ela fosse em uma dessas festas nas repúblicas. E como a Aline tinha amizades e tal, as meninas imaginaram que ela estava, né, com algum boy ou dando um rolê, sei lá, passeando de festa em festa. Porém, o tempo foi passando e foi se aproximando o momento delas voltarem para casa. Como eu disse para vocês, os planos iniciais das meninas era chegar no dia 11, ficar até no máximo dia 14 de manhã. Então, no dia 14 de manhã, como a Aline ainda não tinha retornado, né, não tinha aparecido, as meninas resolveram sair para procurar ela. Na manhã do dia 14 de outubro, enquanto a Camila e a Liliane procuravam pela Aline, elas começam a ouvir um burburinho pela cidade de que o corpo de uma moça havia sido encontrado em um cemitério abandonado na igreja de Nossa Senhora das Mercês da Misericórdia. É óbvio que nesse momento elas ficam paralisadas e meio em choque, porque elas entendem que há sim uma real possibilidade de que aquele corpo fosse da Aline. Então as meninas vão até a República, contam para os rapazes, né, que não estão conseguindo encontrar a Aline e que tá tendo esse boato pela cidade, e os rapazes logo assim de primeira se prontificam a ajudar. O Edson resolve ligar para o pai dele, porque o pai dele é militar e já também havia sido policial da Homicídios de Vitória, e ele vai conversar com o pai dele para entender que se realmente fosse a Aline ali no cemitério, como que eles deveriam agir. E o Cassiano vai com elas até o cemitério da igreja de Nossa Senhora das Mercês da Misericórdia, porque as meninas não conheciam, elas não sabiam aonde era. Então, Cassiano vai com elas até lá. Infelizmente, o corpo encontrado em cima de um túmulo no cemitério era realmente da Aline. A cena era totalmente chocante. O corpo da Aline quase que todo nu, exceto pelas meias e um sapato em um dos pés dela, estava com os braços abertos e as pernas cruzadas em cima do túmulo, como se ela tivesse sido crucificada. Ela havia levado 17 facadas e com o próprio sangue dela foi desenhado alguns símbolos no corpo dela. As roupas da Aline estavam dobradas meio que cuidadosamente em cima de um outro túmulo lá no cemitério. Logo assim de cara, aquela cena, ela realmente denotava assim um tom ritualístico, né? Parecia que tudo aquilo havia sido montado e de uma forma mesmo que remetia a um ritual. Os delegados Adalto Correia e Francisco Rodrigues, que eram responsáveis pela investigação, já iniciaram ali todo o processo de recolher provas e tudo mais.
Um detalhe importante é que havia sêmen no corpo da Aline e aparentemente ela havia tido relações sexuais antes de ser morta. Logo depois que as meninas chegaram lá e reconheceram o corpo da Aline e voltaram lá para a República, o Edson, que tinha sido aconselhado pelo pai dele, né, liga para a polícia e fala para eles: olha, elas estavam hospedadas aqui. Se vocês quiserem vir aqui para dar uma olhada em tudo, tá tudo ok, a gente está à disposição de vocês para ajudar. E pergunta se eles precisam manter tudo do jeito que tá. A polícia acaba dizendo que não tem nada a ver, porque ela não foi morta na casa, né, na República. Então, eles meio que deixam os garotos livres, até para limpar a casa. E uma semana depois do crime, os meninos realmente limpam a casa e isso é posteriormente questionado pela acusação. Logo no início, foi discutida a relação do crime com o tráfico de drogas, por alguns motivos. Primeiro, a Aline, ela estava ficando com um cara ali de Ouro Preto que era conhecido por ter algum envolvimento com o tráfico. E ela foi presenciado não só por uma, mas por várias pessoas, ela se beijando, ficando mesmo com o cara. E no dia anterior ao crime, o dono de um bar viu ela discutindo com um homem que era alto, magro, tinha rabo de cavalo e usava brincos. E o cara chega a reportar isso para a polícia. Porém, não sabemos exatamente em que ponto da investigação ou por que exatamente a polícia acaba entendendo que a Aline foi morta em um ritual satânico. E a partir desse momento, nenhuma outra linha de investigação é levantada pela polícia. Eles simplesmente bateram o martelo de que aquele crime tinha ali características ritualísticas e que tinha sido feito para um ritual satânico e simplesmente descartaram qualquer outra linha investigativa. E a polícia, né, dentro dessa perspectiva deles de que o crime foi ritualístico, entendem que a Aline havia sido morta durante um jogo de RPG. E o que fez essa teoria criar força foi que durante uma busca na República Sonata, a polícia encontra alguns livros de RPG. Um desses livros era o livro de um jogo chamado Vampiro: A Máscara. E a partir dessa prova totalmente contundente, a polícia chega à conclusão de que os meninos, os moradores da República, junto com a Camila e a Liliane, haviam assassinado a Aline durante uma partida de RPG. A partir desse momento, a Liliane ela deixa de ser citada nas fontes. Creio eu que isso seja pelo fato dela ser menor de idade ainda, né, no período que o crime aconteceu. Então, a partir de agora, eu também não vou mais citar a Liliane, porque todos os acontecimentos que vêm após essa descoberta da polícia, não cita mesmo o nome dela. Então, a gente vai falar somente dos outros envolvidos. Durante as buscas para instauração do inquérito, a polícia diz ter encontrado diversas coisas de posse dos rapazes e da Camila que faziam referência a satanismo e a ocultismo. Essas coisas seriam livros de terror, filmes, pôsteres de banda de rock, tudo que eu tenho na minha casa, inclusive. A Camila, por exemplo, nessa época, ela gostava de um estilo mais rock and roll mesmo, usava preto, tinha um cabelo tingido de vermelho, tinha amigos tatuados, segundo os depoimentos, né? E tudo isso era prova suficiente para que eles fossem acusados de assassinato. A teoria da polícia era de que os 4, né, na verdade os 5, estavam jogando uma partida do jogo Vampiro: A Máscara, que esse nome em português ficou horroroso, mas é isso mesmo. E nesse jogo, o personagem da Aline, que seria um vampiro, havia morrido. E como punição, ela também seria morta na vida real. Porque é assim que funciona RPG no mundo inteiro, provavelmente. Tem milhões de pessoas que jogam RPG no mundo e todo mundo morre quando o seu personagem morre. Nossa, gente, é muito bizarro a pessoa chegar numa conclusão idiota dessa. Desde o começo, a marca registrada
da investigação da Polícia de Ouro Preto nesse caso foi uma combinação perfeita de ineficiência, irracionalidade e sensacionalismo. Basicamente, eles se basearam nos seus preconceitos e na sua intolerância religiosa para acharem os culpados. Uma investigação, ela funciona da seguinte forma: você vai coletando provas, depoimentos e vai meio que montando um quebra-cabeça para, a partir daí, você chegar em um suspeito. Nesse caso, os delegados, e principalmente o delegado Adalto Correia, encontrou suspeitos que ele achava que fazia sentido por algum motivo serem aqueles meninos, e só depois dele já ter definido quem eram os suspeitos é que ele começa a procurar provas para atestar a culpa daquelas pessoas. Ele simplesmente faz a investigação de forma contrária. O Adalto Correia, na época, inclusive, estava sendo investigado por atentado violento ao pudor e coação no curso do processo. Apesar disso, ele se dizia um homem muito religioso e um cidadão de bem. A história é sempre essa. E o Adalto Correia, ele queria inovar. Então, o primeiro elemento apontado como prova para esse crime não foi a arma do crime, que inclusive foi encontrada próxima ao corpo da Aline, e sim livros de RPG e pôsteres de rock and roll. Se você não sabe o que é RPG, é uma espécie de jogo que foi criada na década de 70 nos Estados Unidos e é uma evolução dos jogos de tabuleiro comuns que a gente conhece. No RPG, a estratégia ela deixa de ser o foco principal e o que começa, a ser o foco principal é a interpretação. Então, basicamente, você cria um personagem para você e você vai desenvolver aquele personagem, você desenvolve as características físicas dele, você desenvolve as características intelectuais, emocionais, psicológicas do personagem. E o jogo, ele é muito colaborativo. Tem sempre o mestre, que vai regendo a campanha, e os jogadores, eles vão trabalhando ali junto com o mestre para que todos tenham uma excelente experiência. Uma particularidade é que não existe um ganhador ou um perdedor em um jogo de RPG. Todos estão trabalhando em grupo, em conjunto, para conseguirem concluir a campanha. Mas, como sempre, nesse tipo de caso em que se instaura algum tipo de pânico moral, a lógica e a razão não têm vez. Se você não sabe o que é um pânico moral, é um medo, na maioria das vezes exagerado, que cria assim meio que uma histeria em massa. E esse medo é basicamente que alguma coisa esteja ameaçando o bem-estar e os valores sociais tradicionais, Isso aconteceu na época do julgamento das bruxas de Salem, por exemplo. O que houve ali foi um pânico moral. Aquelas mulheres, por serem diferentes de alguma forma, ou pela cor das suas peles, ou pelas suas crenças, ou por serem mulheres mais independentes, o que não era comum na época, foram consideradas bruxas e muitas delas mortas, queimadas. E isso aconteceu em muitos outros momentos da história. Algumas vezes as pessoas morreram, outras vezes elas foram presas, condenadas à morte. Então, assim, é um assunto bem extenso e bem complexo, mas quando isso acontece, as pessoas simplesmente perdem a razão. Elas deixam de lado qualquer lógica, qualquer razão, e a única coisa que importa é a intolerância delas. E foi exatamente seguindo essa linha não tão racional de investigação que o delegado Adalto Correia deixou passar uma série de provas que poderiam ter levado ao verdadeiro culpado pela morte da Aline. Por exemplo, o fato da Aline mal ter tido contato com o Edson, o Cassiano e o Maicon. Ela só ia ali para tomar um banho e cochilar um pouco. A maior parte do tempo ela estava na República Necrotério. E foi na República Necrotério que diversas testemunhas viram ela ficando com um cara chamado Fabrício Gomes, que tinha supostamente envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive, houveram testemunhas que disseram ter visto
a Aline e o Fabrício próximos ao cemitério onde o corpo dela foi encontrado na noite anterior à descoberta do corpo. Esse rapaz simplesmente não foi investigado. Ele até chegou a ser interrogado, mas a polícia não deu muita atenção para essa linha da investigação. Eles bateram o pé de que eram os meninos e a Camila. E pronto, acabou a história. A Camila, inclusive, chega a falar para o Adalto Correia que algumas pessoas chegaram para ela para comentar que tinham visto o Fabrício no dia 14, na manhã em que o corpo da Aline foi encontrado, com as roupas manchadas de sangue. Mas aí o Adalto Correia diz para ela que não queria saber de mais nada porque ele já sabia quem eram os culpados. É uma maratona de coisas ridículas nesse caso. O exame toxicológico do corpo da Aline indicava traços de álcool e de maconha no organismo dela. Foi encontrada uma faca próxima ao túmulo onde o corpo dela estava, que possivelmente era a faca do crime. E, para mim, o pior de tudo, tinham traços de matéria orgânica debaixo da unha da Aline. E isso não foi analisado. Inclusive, o sêmen que foi encontrado no corpo dela foi perdido. Os policiais simplesmente negligenciaram a coleta desses resíduos, do sêmen e de todos os outros materiais genéticos que poderiam levar ao verdadeiro culpado por esse crime. Não havia absolutamente nada que ligasse os rapazes e a Camila à cena do crime. Não havia sequer sinal de que eles houvessem passado perto daquele cemitério na noite do crime, mas, segundo o delegado e a polícia, haviam sinais de um crime ritualístico. E se havia ritual, com certeza eles estavam envolvidos, porque eles usavam preto, ouviam rock e jogavam RPG. Portanto, eles eram, sem sombra de dúvidas, satanistas. Outra coisa que foi muito falada durante a investigação foi que os rapazes limparam a República. Mas, vejam só, lembram que eu falei para vocês que logo quando o corpo da Aline foi encontrado, o Edson liga para a polícia para oferecer, né, ajuda, se prontificar, ficar à disposição deles e pergunta se precisava deixar tudo intacto na República, e a polícia diz que não. Então, os meninos limparam a casa uma semana depois do crime, e eles achavam que não teria problema nenhum, já que a própria polícia havia dito para eles que eles não precisavam deixar nada intacto lá, porque ela não foi morta na República. Mas, gente, pro Adalto Correia, o fato dos meninos e da Camila estarem tão dispostos a ajudar nas investigações era o que tornava eles ainda mais suspeitos de serem culpados. Porque, na mente do Adalto Correia, era assim que um assassino se portaria, tentando demonstrar que era o mais inocente possível. E assim, tá, pode ser que isso aconteça em alguns casos? Sim, pode ser que isso aconteça em alguns casos. Mas levar isso como sendo um ponto de decisão, um ponto extremamente decisivo para acusar alguém ou não por um crime, beira a insanidade. Então, no decorrer das investigações, o delegado e a polícia entendem que os 4 eram culpados pela morte da Aline. Só que o laudo técnico indicava que apenas uma pessoa tinha deferido as facadas. Mas o Adalto Correia, ele não queria saber de nada que fosse técnico, lógico ou racional, né? Ele só estava ali mesmo fazendo uma caça às bruxas. A polícia conclui a investigação, sem sequer ter começado ela, né, na realidade, e o processo chega às mãos do promotor responsável pelo caso, o promotor Edivaldo Pereira Júnior. E o promotor Pereira Júnior diz que não vai dar andamento a esse processo, porque não tem absolutamente nada de concreto que possa fazer com que ele indicie esses meninos, né? Que ele prossiga com o processo. Como que ele vai acusar 4 pessoas por um crime extremamente brutal sem que haja elementos realmente contundentes para que isso seja feito? O que o promotor queria eram provas concretas. E é isso que ele fala para o Adalto Correia. Olha, eu preciso que você faça mais algumas investigações, colete mais alguns dados, porque eu preciso de provas concretas.
Porém, o Adalto Correia simplesmente ignora isso, ele acha que não tem nada mais para fazer, que a investigação foi perfeita e que os verdadeiros culpados eram aqueles 4 garotos. O promotor Pereira Júnior tenta entrar com um recurso na Secretaria de Segurança Pública para afastar o Adalto Correia do caso. Só, gente, que a essa altura da história toda, esse caso já tinha virado, assim, a sensação midiática. E foi um circo midiático em cima disso tudo que vocês não têm noção. Se vocês procurarem aí pelo YouTube, pela internet mesmo, matérias de jornais, da TV mesmo na época, foi assim uma coisa absurda. Era feito mesmo assim um sensacionalismo que, assim, gente, não tem como você falar sobre isso sem você ficar puto. Não tem como você ver essas coisas, falar sobre isso sem ficar completamente irado com a situação. Porque, assim, os meninos viraram bode expiatório para um crime. As verdadeiras provas, que existiam muitas, inclusive, eu acredito que se essa investigação tivesse sido conduzida de forma mais ética e mais profissional, sem levar em consideração os preconceitos de quem estava investigando, o verdadeiro culpado teria sido encontrado. Mas a mídia montou em cima disso. Garota morta em ritual satânico pela prima e os roqueiros do mal, sabe? Tipo, eram uns rolês, assim, completamente absurdos. É ridículo de se ver. Eu fico me perguntando como que a mídia, né, como que repórteres que estudaram, que, sabe, tipo, o cara fez anos de faculdade e aí sai da faculdade e vai publicar um negócio desse. Eu acho que eu colocaria minha cabeça dentro de um buraco e nunca mais tirava, sinceramente. Foi tanto sensacionalismo e pânico moral que nem parecia uma investigação séria. Era um verdadeiro circo dos horrores. Enquanto isso, os 3 rapazes e a Camila tentavam levar a vida deles, passando por cima desse estigma que tinha sido imputado a eles de suspeitos de homicídio. O Edson, por exemplo, que só fazia 2 semanas que estava em Ouro Preto, ele não conseguiu aguentar a pressão. Ele foi ameaçado de morte e, no fim, ele acabou trancando a faculdade e indo embora de Ouro Preto. O Michael e o Cassiano continuaram em Ouro Preto, mas tinham que aguentar ali assédios da população e da mídia constantemente. A Camila volta para Guarapari e não teve apoio nenhum da maior parte da família dela. Ela era órfã de mãe, a avó dela também havia falecido e o único apoio que ela teve foi do pai dela. O que acontece com a Camila? Ela era prima da Aline. Então, a família da Aline, a mãe dela, os irmãos dela, eles achavam que aquilo era verdade, gente. E eu não tô culpando eles por eles terem esse sentimento, né? Eles tinham passado por um momento muito difícil, perdido uma filha, uma irmã, e tinha toda essa questão do pânico moral que foi sendo instaurado, da mídia em cima, igual um bando de urubus, da polícia falando para eles que eram, né, aqueles os culpados. E aí eles meio que compram a história da polícia e da mídia e passam a acreditar que a Camila estava realmente envolvida no assassinato da prima. Em 2004, após 3 anos que o caso esteve parado, ele saiu das mãos de Edivaldo Pereira Júnior, o primeiro promotor que assumiu o processo, e passou para a promotora Luísa Helena Trócilo Fonseca. Diferente do primeiro promotor, a Luísa Helena, a segunda promotora que assume o caso, ela resolve que sim, a história que a polícia contou é verdade, vamos colocar esse processo para frente. E em 2005, o Edson e a Camila são presos. Já haviam se passado 4 anos desde a morte da Aline e nenhum dos réus, né, nenhum dos meninos, nem a Camila, havia cometido nenhum ato ilegal ou nada do tipo. O Edson, ele fica preso só por 6 dias, mas a Camila, ela acaba ficando boa parte daquele ano presa. Ela só é solta alguns meses depois, quando o caso chega no Tribunal Superior de Justiça. E aí eles acham que a decisão de prender a Camila foi completamente descabida e acabam pedindo a soltura dela. E aí eles vão aguardar o julgamento em liberdade. E esse julgamento,
demorou para sair, viu? Em 2008, foi decidido que o caso da Aline seria levado a júri popular. E em 3 de julho de 2009, os réus são finalmente levados a julgamento por homicídio qualificado. E aí, gente, é outro circo midiático, porque se você colocar no YouTube, julgamento caso Ouro Preto, vai sair várias matérias de várias grandes emissoras do nosso país, assim, mas com um cunho sensacionalista, sabe? E é claro, gente, que um homicídio cometido durante um ritual satânico é uma coisa que vende, né? E assim, a mídia não quer saber se está destruindo a vida das pessoas. Eles querem realmente vender, sabe? Eles não estão nem aí se o rapaz sofreu, não conseguiu concluir a faculdade, demorou anos para terminar a faculdade. Se a menina estava sendo julgada, sabe? Inclusive pela própria família, abandonada pela família. Se eles não tinham apoio de ninguém, se eles tinham que conviver com um estigma terrível de terem matado uma garota. Eles não querem saber. Nessa época, eles começaram a fazer o quê? Eles faziam matérias e colocavam fotos da Aline com roupas brancas, na festa de debutante dela, né, quando ela fez 15 anos, e colocavam fotos da Camila com roupas pretas, cabelo pintado, sabe, com pessoas do rock e tal, tipo assim, para mostrar essa dicotomia entre elas duas e como a Camila, né, que supostamente era revoltada porque tinha perdido a mãe e a avó, que usava drogas, que gostava de coisas relacionadas a satanismo. Foi levantado, inclusive, o fato da Camila ter vários pôsteres com desenhos assim mais sombrios no quarto dela, porque durante um período da vida dela, quando a mãe dela e a avó materna dela morreram, ela foi morar com uma tia paterna dela. E essa tia disse que no quarto dela tinham imagens satânicas, sabe? E, tipo, eram desenhos, personagens, cantores de rock, sabe? Não era nada assim, não era nada desse tipo, entendeu? E as pessoas ficavam alimentando todo esse rolê. O Edson, que na época tinha 27 anos e estava morando em Vitória, trabalhando como vendedor, chorou no fim do interrogatório e dirigiu-se ao júri e à mãe de Aline presente no julgamento. Ele disse que era inocente. Quero justiça de verdade, afirmou. O Cassiano, na época com 28 anos, estava morando em Pindamonhangaba, trabalhando como agricultor. Ele chega a falar que está sofrendo uma injustiça terrível por pura incompetência da polícia. Ele diz, inclusive, que um caso como esse vem de jornal e que faz com que a polícia queira se autopromover. O Cassiano, na época, era fã de rock dos anos 70 e 80, usava muitas roupas pretas e tinha um imenso pôster do filme O Corvo no seu quarto. E isso também foi levado no julgamento, tá? Isso foi falado durante o julgamento. Esse caso, inclusive, me lembra muito um caso que aconteceu em 1993, nos Estados Unidos, o trio de West Memphis. Basicamente, os meninos foram condenados porque usavam preto. E um dos argumentos da acusação no julgamento do trio de West Memphis, lá nos Estados Unidos, foi exatamente esse. O fato do guarda-roupa do garoto ter muita roupa preta. Para a polícia, o Cassiano é quem tinha arquitetado tudo. Ele era dono dos livros de RPG que foram encontrados lá na República Sonata. Ao que parece, quando ele estava em Vitória, ele tinha um grupo de amigos que jogava RPG. E como ele tinha chegado há pouco tempo ali em Ouro Preto, ele ainda não tinha conseguido organizar um outro grupo, mas era a intenção dele organizar um grupo que jogasse RPG também com ele. Por isso ele tinha levado os livros que ele tinha e tudo mais. O outro acusado, o Michael, né, era um cara reservado, que ficava muito tempo dentro do quarto, tocando, era mais ermitão, mais isolado, mais antissocial. E isso foi tido como motivo suficiente para a polícia dizer que ele era esquisito e que por isso ele teria cometido o crime. Mas o depoimento mais esperado do julgamento era com certeza o depoimento da Camila.
Na época do julgamento, em 2009, a Camila tinha 26 anos. E ela conseguiu fazer um panorama mesmo, assim, da dinâmica dela com a Aline, de como a Aline era, de verdade, né? Porque elas eram amigas, elas eram próximas. E a acusação tentava pintar a Camila como essa garota rebelde, né? Porque ela tinha perdido a mãe e depois tinha perdido a avó, e que ela gostava de coisas satanistas e tal, e que ela era rebelde, que ela usava preto e pintava o cabelo de vermelho, e que a Aline estava tentando salvar ela dessa vida. A Camila, por sua vez, acaba dizendo que a mãe dela era professora e era muito ligada com artes. E durante toda a vida dela, ela também teve essa ligação com coisas relacionadas a artes plásticas, artes cênicas, teatro e tudo mais. E ela gostava de desenhos. E quando a mãe dela faleceu e a avó dela posteriormente faleceu, e ela foi ficar com a tia dela, ela realmente tinha vários desenhos espalhados pelo quarto dela. Inclusive, o desenho de um ciborgue, que foi dito que era um desenho de um demônio pela acusação. Outra coisa que foi levantada em relação a Camila é que ela não chorou durante o velório da Aline. E, obviamente, se ela não chorou no velório da prima dela, é porque ela tinha matado a prima, né? A Camila foi muito convicta durante o depoimento dela, ela foi direta, ela meio que moldou todo um panorama, né, da vida dela e da Aline, de como era o relacionamento delas duas, o relacionamento familiar, de como foi antes e depois do crime e de como foi a investigação da polícia, né? Então ela meio que falou todos os detalhes, sendo muito franca e muito direta. Com relação ao fato dela não ter chorado no velório da Aline, a Camila disse que ela estava extremamente exausta, que ela não sabia mais nem o que tinha acontecido, sabe? Ela estava, assim, num estado físico e emocional tão desequilibrado que ela estava ali só de corpo presente, já que ela tinha ido reconhecer o corpo, depois ela tinha ido para a delegacia e ficado lá por horas dando depoimento, e quando ela chega no velório, ela estava como um zumbi. São essas as palavras que ela usa. A Camila contou que foi presa em 2 ocasiões e em uma delas por mais de 5 meses, mas que não tinha sequer conhecimento do motivo real pelo qual estava sendo julgada. Disse em tom indignado que queria entender de que forma poderia ser responsável pela morte da Aline. Por causa das prisões, ela não tinha conseguido prestar a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo e teve dificuldade em continuar os estudos. Em 2009, ela estava terminando o curso de letras em uma faculdade particular no Espírito Santo. Como não haviam provas do envolvimento dos réus no caso, a acusação lança uma forma inédita de levar em frente o processo. Normalmente, o que acontece? O réu se diz inocente e a acusação deve provar que ele é o culpado. Só que a acusação do caso Ouro Preto não tinha provas, então eles disseram que o álibi dos réus era fraco e que os réus deveriam provar que eram inocentes, já que contra eles pesavam diversas circunstâncias incriminadoras, como o seu gosto musical, o jeito que eles se vestiam e os hobbies que eles tinham. Em julho de 2009, finalmente, o julgamento do caso Ouro Preto termina, depois de 45 horas que foram estendidas por 5 dias de julgamento. Após deliberar por cerca de 1 hora, o júri chegou à conclusão de que os réus eram inocentes da acusação de homicídio qualificado de Aline Silveira. A juíza Lúcia Albuquerque Silva pediu que todos ficassem de pé para a leitura da decisão. Depois da declaração da absolvição, os 4 considerados suspeitos rezaram um Pai Nosso e uma Ave Maria, acompanhado dos parentes. O caso Ouro Preto está fadado a fazer parte da história jurídica do nosso país, não só por ter sido um crime cruel e terrível, mas também pela incompetência e intolerância que regeu toda a investigação. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês parecerem um pouquinho comigo, vocês vão ter passado muita raiva com esse caso,
Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que estejam gostando dos vídeos aqui do canal. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.